Amém? Seguindo então as nossas pregações de evangelismo, hoje eu vou convidar os amados irmãos a abrirem Romanos capítulo 1, nós vamos ler do versículo 14 até o 17. Quantos irmãos vão abrindo ali? O sábio Salomão, ele escreveu a importância de uma mensagem trazida de um mensageiro vindo de longe. Vamos juntos ler o que está escrito em Provérbios 25. Como água refresca a garganta sedenta, assim é a boa notícia que chega de uma terra distante. Quando nós estamos com sede, quando nós queremos tomar aquela água gelada que vai fazer com que a nossa sede mate a nossa sede, e a gente chega em casa, a gente toma aquele copo e aquilo lá assim sacia. Salomão está falando que ele está fazendo essa comparação, que como a água que refresca a nossa garganta, é assim uma boa notícia que chega de uma terra distante. E ele está falando isso através de uma passagem bíblica que nós encontramos em Gênesis 45, no verso 25, que vai falar o seguinte: assim partiram do Egito e voltaram a Jacó, o seu pai, na terra de Canaã. Eles deram a notícia: José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles, quando eles relataram tudo o que José dissera. E, vendo Jacó, o seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, e o seu espírito reviveu. Então Israel disse: basta, o meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que morra. Aqui é uma passagem de Gênesis que está falando um pouco de José do Egito. Acredito que grande parte já conhece essa história, mas aqui para contar um pouquinho, Jacó, que é Israel, ganhou seu novo nome quando lutou com Deus. Ele perdeu o seu filho Jacó, que naquele momento era o mais novo, era o caçula. Os irmãos mais velhos tinham inveja dele, e os irmãos mais velhos fizeram um plano para extinguir o irmão deles ali da jogada. Então eles colocaram num buraco e venderam o irmão dele, e para essas pessoas que venderam, ele foi parar lá no Egito. Venderam lá para o Egito. E daí toda aquela história lá, que ele José estava lá no Egito e foi governador e tudo mais. Então, quando Jacó, Israel, ele recebe essa notícia de uma terra distante, ele fica ainda mais vivo, no caso. Ele já estava numa idade avançada. Então, aqui a Bíblia está dizendo que ele reviveu, ele ganhou um ânimo, ele ganhou um gás, ele ganhou um novo motivo para lutar pela vida dele. Então, o provérbio que Salomão está nos trazendo aqui está fazendo um link com essa passagem que Jacó estava vivendo, que perdeu o seu filho José. Ou seja, como é bom nós recebermos uma boa mensagem. Essa terra que estava distante, de Egito a Canaã, chegou essa mensagem vindo de lá, que o seu filho estava vivo. Para ele, Jacó já estava morto, José já estava morto. E quando Jacó recebeu essa notícia, ele ficou muito alegre. Então, como é bom nós compartilharmos a mensagem, colocar uma boa notícia para alguém. E essa mensagem que nós recebemos é do Evangelho. E nós vemos vários links na Bíblia mirando e apontando para Jesus Cristo. Então, todos nós ficamos felizes quando recebemos uma boa notícia. Quando você está triste, desanimado, talvez venha alguém de longe, alguém talvez de perto, e te conta uma boa notícia. E aí você fica alegre, porque você vai se alegrar porque é uma boa notícia. Ou você vai ficar triste por causa de uma boa notícia? Não, pelo contrário, a gente se alegra, a gente revive, como a Bíblia está nos trazendo aqui de Jacó. Então os mensageiros, eles sempre existiram. Não é de hoje que tem mensageiros, não, sempre existiu. Claro, hoje nós temos a tecnologia que acaba ajudando nós. Hoje nós temos o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, Twitter, não sei mais qual ali, TikTok, um monte de
e outro meio eletrônico que a gente consegue compartilhar mensagens com as pessoas. E é tão gostoso compartilhar essa mensagem com alguém que nós amamos. Compartilhar um versículo bíblico com alguém que nós amamos. Então nós podemos usar este meio eletrônico para evangelizar. Então, de certa maneira, o trabalho de um carteiro é bem parecido com o mensageiro de Cristo. O trabalho de um carteiro vai de casa em casa, deixando as cartas. Nós, amém, mensageiros de Cristo, vamos de coração em coração, deixando uma carta. E essa carta, que você sabe, que é tão incrível para nossas vidas, o nosso manual, a Bíblia, versículos. Todos já acharam Romanos 1? 14, vamos ler juntos. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho, também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Mais uma vez vamos orar a Deus. Deus querido, amado, como já foi falado, Senhor, que o Senhor ministre nossos corações. Pai, Tua palavra é viva, é eficaz nas nossas vidas. A Tua mensagem, ela é sempre válida, Deus. Nós temos a Bíblia como o nosso manual, o nosso guia, nosso meio estratégico para tudo, Deus. Que o Teu Espírito Santo possa nos iluminar mais uma vez, Senhor, para que nós venhamos ser edificados para a Tua glória, Deus. Que em nome de Jesus nós venhamos a entender aquilo que Tu queres, ó Deus. Em nome de Jesus assim nós oramos. Amém. Então o primeiro ponto, a pregação de hoje é chamados a proclamar a urgência e a disposição, a coragem e a justiça do Evangelho. E o primeiro ponto vai falar sobre a necessidade de pregar o Evangelho. Então ali já no versículo 14 nós lemos: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, como a sábios como a ignorantes. Então eu quero chamar a atenção de vocês ali da primeira palavrinha, sou devedor. Para você, o que é um devedor? Eu vou dar 2 exemplos aqui. Um deles é quando você pega um dinheiro emprestado, então você tem esse dinheiro, então você está devendo esse dinheiro para alguém que você pegou esse dinheiro emprestado. E outro modo de ser devedor é nós termos algo, a gente ganhar algo para entregar esse algo a alguém, por exemplo, um carteiro. E Paulo, quando escreve aqui, neste versículo 14, ele está se referindo a essa segunda parte de devedor. Por quê? Porque ele recebeu este algo e ele tem essa necessidade de entregar esse algo a alguém. E o que é esse algo? É o Evangelho. Ele se sente devedor para entregar o Evangelho às pessoas. Então ele está falando aqui, sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Ou seja, ele é devedor para as pessoas. Ele se sente a necessidade de pregar, ele sente a necessidade de compartilhar isso que ele recebeu uma vez de Jesus Cristo. E essa é a ideia de devedor que Paulo está trazendo nessa carta aos de Romanos. E uma pergunta para nós aqui refletir: nós nos sentimos devedores? Nós temos esse anseio no nosso coração que eu estou devendo algo para alguém, eu preciso entregar, eu estou com essa relíquia, essa herança, eu estou com esse bem tão precioso e eu não estou passando para ninguém. Eu estou com essa joia rara, essa esmeralda, e está aqui comigo faz tempo e eu não estou passando adiante. Eu estou me sentindo dessa forma, ou não, eu estou compartilhando essa joia rara que eu recebi. Como é que eu estou nessa noite? Paulo está nos trazendo um exemplo de devedor que precisa passar esse algo que recebeu. Então todos nós que estamos aqui essa noite, nós já estamos sendo devedores, porque nós já lemos a Bíblia, e a Bíblia é viva,
Então nós já ganhamos esse algo e nós precisamos passar esse algo a alguém. Se nós não passarmos esse algo a alguém, nós estamos sendo devedores. Então, olha só a necessidade que Paulo está trazendo de compartilhar a palavra de Deus. Em Jeremias 23, 28, a palavra do Senhor vai falar o seguinte: o profeta que tenha um sonho, que conte. Aquele, porém, que tem a minha palavra, que proclame com fidelidade. Pois o que tem a ver a palha, tem a ver com o trigo, declara o Senhor. E eu quero chamar a atenção aqui para essa segunda parte. Aquele, porém, que tem a minha palavra, proclame-a com fidelidade. Ou seja, nós que temos a palavra de Deus, nós que recebemos essa palavra de Deus, que é viva e eficaz nas nossas vidas, nós precisamos proclamar. Deus está pedindo isso de nós, e nós precisamos evangelizar, nós precisamos compartilhar. E como nós já falamos ali na introdução, tem os meios eletrônicos, ou seja, isso vai nos facilitar. Nós estamos evangelizando alguém, um versículo, está fazendo um devocional, meu amigo, achei interessante esse versículo, olha que Deus falou no meu coração, faz um resuminho ali daquilo que Deus falou no teu coração, isso com certeza vai tocar no coração dele. É incrível, a palavra de Deus, ela é viva. Em Provérbios 25, 13 vai falar: como o frescor da neve na época da colheita é o mensageiro de confiança para aquele que enviam. Ele revigora o ânimo dos seus senhores. E aqui eu quero chamar a atenção ao mensageiro de confiança. Aqui a Bíblia está falando que a sua abordagem honesta tanto beneficia tanto a parte daquele que está enviando e tanto da parte que está recebendo. Ou seja, o mensageiro de confiança é aquela pessoa que recebe e vai entregar o pacote completo, não é pela metade. A minha primeira compra na internet foi um celular, a mãe vai se lembrar, ele não chegou, eu comprei e ele extraviou, ou seja, esse cara aí não foi o mensageiro de confiança. Aí tinha o prazo e eu pensei assim, poxa, como é que eu vou, não sabia de nada e tal, muitos anos atrás, e eu entrei em contato lá com o pessoal e daí eles me explicaram o que aconteceu. O caminhão tinha sido furtado. Aí, beleza, eles me enviaram um outro aparelho e tá tudo certo. Com o passar dos tempos, hoje eu trabalho em e-commerce, ou seja, hoje eu sou aquele cara que está recebendo as reclamações das pessoas, e assim vai. Então, o mensageiro de confiança, ele precisa pegar esse pacote e entregar lá no destino. Esse é o mensageiro de confiança. E é aqui que Provérbios está falando para nós. E nós, somos mensageiros de confiança? Nós estamos pegando esse pacote e passando como ele é? Ou nós estamos passando da nossa forma, do nosso jeito? Será que nós estamos omitindo algo da Bíblia ou querendo acrescentar? A Bíblia fala que ai daquele que colocar ou tirar um tio. Então nós temos que vigiar, temos que ter zelo. A palavra de Deus é viva e eficaz por completo. Nós não precisamos acrescentar e nós não precisamos tirar nada. Nós precisamos pregar o que é a palavra de Deus. Então Paulo, aqui, ele se sente um devedor. Paulo, ele se sente na obrigação, na necessidade de passar aquilo que ele recebeu. Paulo é um dos maiores escritores do Novo Testamento. Ele escreveu 13 livros. Ou seja, as cartas dele alcançou muitas pessoas. E ele evangelizou muitas pessoas. Então ele sabe do que ele está falando. É um cara que tem propriedade para falar disso. Porque ele se sentiu, ele ganhou de Deus essa necessidade de compartilhar essa joia rara que ele recebeu, uma vez que ele estava caminhando. Ele era de perseguidor e hoje se transformou, como nós conhecemos na história, um dos maiores evangelistas. Porque ele fez a diferença. Ele recebeu com carinho, ele estava com o coração aberto. Então, eu e você, nós precisamos sentir-nos devedores. O segundo ponto vai falar sobre a disposição de pregar o Evangelho. E ele vai falar ali no versículo 15: por isso, estou disposto a pregar o Evangelho, também a vocês em Roma,
Então, olha só, Paulo está dizendo: eu estou disposto a ir em Roma. Ele não tinha ido para Roma ainda. Quando ele escreveu essa carta, ele estava voltando de uma das suas viagens, da terceira viagem. Então, Paulo fez 3 viagens e quando ele estava voltando dessa, ele escreveu essa carta. Ou seja, ele tinha esse gosto de ir para Roma, mas não foi. Roma, a capital do Império Romano. Então, Paulo era pronto para pregar. E como nós conhecemos na história, ele pregava na saúde, pregava na doença, pregava na sinagoga, pregava na prisão. Não tinha tempo ruim. Paulo estava ministrando, estava compartilhando aonde que ele estava. Se ele estava na prisão preso, estava pregando, estava ministrando, estava evangelizando. Se ele estava doente, estava ministrando. Ministrava para os médicos, dos enfermeiros, sempre falando da palavra de Deus. Então isso foi fazendo com que, as pessoas fossem conhecendo mais a Deus. E é assim que nós precisamos fazer. Aonde que nós precisamos estar? Nós precisamos estar pregando, falando. A nossa palavra, a nossa boca tem que estar falando de algo de Deus. Nós não somos deste mundo, nós só somos peregrinos. É uma passagem. O nosso coração tem que estar voltado ao alto. Então ele estava disposto a pregar na capital do Império Romano, como aqui a gente lê no versículo 15. E a função original do carteiro, voltando lá para as cartas, é entregar as cartas. O carteiro, ele recebe as cartas e, uma vez essa profissão era muito mais usada, tinha muito mais pessoas. Hoje diminuiu muito com o tal do e-mail, Então as pessoas acabaram de mandar cartas, entregam um e-mail, mas às vezes chegam umas correspondências, alguns boletos e aquelas coisas. Então tem pessoas responsáveis ainda para entregar. E em 2 Coríntios 3, 2 ao 3, Paulo vai dizer o seguinte: vocês mesmos são a nossa carta, escrita no coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tintas, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, no coração. Então vamos ver aqui, conhecidas e lidas por todos, por causa do poder do Evangelho que transformava vidas. Ou seja, quando Paulo fala conhecida e lida por todos, as pessoas eram próprias cartas de Cristo, o testemunho delas, o dia a dia delas, a vivência, o falar, sempre calmo, tranquilos, sempre com o olhar ao alto. Tinha a tribulação, tinha as dificuldades, falho como nós, pecadores como nós, mas faziam a diferença. Então, quando as pessoas olhavam para aquelas pessoas lá, que Paulo estava falando nessa carta, eles eram mensageiros de Cristo. Então, eles eram uma carta aberta para as pessoas, e as pessoas notaram: aquela pessoa é diferente, aquele lá é diferente. E nós somos assim, uma carta aberta, compartilhando onde que nós vamos, compartilhando: aquela pessoa lá é diferente, aquele lá é diferente. Como é que nós somos? Segunda parte aqui que ele está falando, são uma carta de Cristo. Paulo não é mais do que instrumento nas mãos do Mestre Jesus Cristo. Então nós não podemos ser mais do que instrumentos nas mãos do nosso Mestre. Então são cartas de Cristo. Então nós somos enviadas por Cristo. Nós somos esse instrumento que proclama, que evangeliza, que compartilha o Evangelho. Nós somos assim. Escrita não com tinta, ou seja, um documento escrito em pergaminhos na época. Ou seja, o que queria falar? Perecível. Pergaminho podia dar uma água, alguma coisa, por mais que é mais resistente que o papel de hoje, mas podia se perder e algo. Mas Paulo está falando aqui, não escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. E aqui ele quer falar com o Espírito vivificante, um Espírito do Deus vivo, aquela que não vai se apagar com o tempo, que é algo sólido porque é do Deus vivo, que é algo verdadeiro, não é algo humano, escrito a punho humano, não, é escrito com o Espírito do Deus vivo. É esse tipo de carta que Paulo está se referindo aqui. E nós, amada igreja, precisamos ser esse tipo de carta, não escrita com a mão humana, falha, pecadora, mas com o Espírito do Deus vivo.
não em tábuas de pedra, como no Sinai. Quando Moisés voltou do Sinai, o que aconteceu? Ele viu as pessoas adorando o bezerro de ouro e quebrou. Ou seja, Deus está colocando no coração de carne. Somos falhos, somos pecadores, mas Deus está colocando algo novo em nós. Deus coloca, e esse algo novo é o Evangelho, é a mudança de vida, é a mudança de mente, é o arrependimento, é até aqui eu errava, até aqui eu pecava, a partir de agora não, eu sou diferente, eu sou uma nova criatura. E é assim que nós temos que ser, igreja, diferentes, não escrita em tábuas, mas em tábuas da carne, ou seja, no nosso coração. A nossa aliança que está com Cristo Jesus. Quando Jesus veio, morreu e ressuscitou, Ele fez essa nova aliança. E hoje nós estamos na era da graça, graças a Deus, porque a era da graça é maravilhoso. Nós temos o privilégio de ir e vir. Hoje, no nosso país aqui é livre para pregar o Evangelho onde é que nós formos. Então vamos aproveitar essa graça dada por Deus, de graça para nós, compartilhar essa graça. Amém? O cristão precisa ter uma vida transparente diante de Deus. Ou seja, Deus conhece todas as coisas. E se nós temos a nossa carta, o nosso coração escrita pelo Deus vivo, a nossa vida tem que ser justa, tem que ser certa, correta, sem pecado, sem mácula. Se caso errar, Senhor, me perdoa, errei, não quero fazer de novo. Me ajude a melhorar, porque nós somos falhos e pecadores sim. Nós precisamos todo dia de Deus, mas que a nossa vida seja transparente sempre, porque Deus conhece tudo, conhece a nossa mente, nosso coração, tudo que nós fizemos. Então o nosso testemunho é muito importante. Então essa nossa carta que nós precisamos falar: Deus, me ajude a ser essa carta que o Senhor espera de mim. O terceiro ponto vai falar: não ter vergonha de pregar o Evangelho. No versículo 16 ele vai falar assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Alguns têm vergonha, alguns são tímidos, né? Tudo bem. Outros têm a vergonha de falar: eu sou cristão. Mas Paulo fala aqui: eu não tenho vergonha, eu não me envergonho do Evangelho. E ele estava pronto para ir para compartilhar o Evangelho na capital romana. Como nós vimos um pouco no domingo passado sobre o Império, sobre os romanos, sobre os tetrarcas e tudo mais, era algo muito, muito rígido. E a pessoa que ia para a cruz era um bandido, era uma pessoa que cometeu um alto crime, uma pessoa que fez algo assim muito ruim para a sociedade e merecia ser crucificado. E aqui nós temos uma figura incrível que é Jesus Cristo, que ele foi crucificado. Ou seja, pregar, falar de alguém que foi crucificado tornava uma vergonha. Falar de uma pessoa que foi para a cruz e morreu era totalmente vergonhoso na época, porque a cruz era vista como o pior dos casos. Tinha outros tipos de morte, mas a cruz era o pior. E o nosso mestre Jesus Cristo foi lá, no pior dos casos, foi para a cruz. Ele morreu por mim e morreu por você, para salvar nós do juízo de Deus, do inferno, e para salvar aqueles que vocês amam também. Se eles crerem e confessarem Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da vida deles, eles vão ser salvos também. Então essa joia rara que é o Evangelho, que nós recebemos de graça do nosso Deus, imputado em Jesus Cristo, que compartilhou essa graça por nós, quando Ele morreu e ressuscitou, nós temos essa necessidade, essa obrigação de compartilhar esse algo bom, e dizer: amado, você pode ser salvo, você pode mudar de vida, você pode ser transformado, mas para isso você tem que seguir aquilo que Jesus está pedindo para você seguir, porque Jesus é o nosso exemplo. Ele só fez coisas boas, Ele foi para a cruz para nos salvar. Todo o pecado de toda a humanidade, de todos os tempos estava lá. Então, o que Jesus estava
levando lá naquela cruz foi isso. Então Paulo, quando fala não me envergonho, ele estava falando disso. Eu não me envergonho daquele cara que foi crucificado no meu lugar. Era para mim estar lá. Então eu vou falar dele para as outras pessoas porque ele me salvou, ele me corrigiu, ele me mudou. Eu era perseguidor, eu matava pessoas. Hoje não. Hoje eu compartilho esse algo bom que eu ganhei de graça. Era assim que Paulo fazia. E o Evangelho, ele naquele tempo estava alcançando as classes baixas. Então, além de ser humilhado, de ser tudo aquilo que nós já sabemos, açoitado, né, com a coroa de espinhos, além disso, naquele tempo o Evangelho estava nas classes mais baixas da sociedade. Então, para alguns falar do Evangelho, além dessa pessoa que foi para a cruz e morreu no meu lugar, poxa, só tem pessoas dessa classe aqui que está seguindo o Evangelho. Talvez uma pessoa ali que era mais bem sucedida tinha vergonha de falar do Evangelho. Mas Paulo, um cara estudado, um cara capacitado, tinha um alto, ele era romano, ele não tinha vergonha. Paulo não tinha vergonha. E ele falava assim para as outras pessoas: eu não me envergonho de falar do Evangelho. Nós, às vezes, nós se intimidamos. Às vezes vem alguém, talvez maior que nós, com um emprego maior que nós, ou com uma roupa melhor que a nossa, e nós nos retraímos. Mas nós não podemos fazer assim. Nós temos que ser diferentes. Pegar esse exemplo que Paulo está nos dando e não nos envergonhar de falar do Evangelho, não importando a outra pessoa. E sermos simples e falar assim: eu acredito num cara que morreu na cruz, sim, mas ele não apenas morreu. Como nós cantamos ali, porque ele vive. Hoje ele está ressuscitado, ele está na direita de Deus Pai. E se tu não mudar de vida, o tempo está terminando. Se tu não mudar de vida, você vai ficar. E eu vou ir. Lá sim. A Bíblia fala, em Apocalipse, que as ruas, as calçadas são de ouro. Então pensa, o ouro, né, para nós aqui hoje é algo valioso. Mas lá nós vamos estar pisando. Então pensa que lugar maravilhoso. É de glorificar o Senhor ou não é? Esse é o nosso Jesus. Então nós não temos o porquê nos envergonhar do Evangelho. Nós não precisamos nos envergonhar. E ele segue aqui: porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, a natureza do Evangelho é o poder de Deus. Não é uma mensagem traduzida do homem, ou não é uma mensagem inventada da igreja, ou não é uma mensagem inventada do Delber, ou de ninguém. É o poder de Deus. Se for da igreja, se for do Delber, se for da pessoa, não tem efeito nenhum. Não tem. O Evangelho é o poder de Deus porque é do próprio Deus. E é isso que faz nós proclamarmos com coragem, com convicção, com certeza daquilo. Porque não é invenção humana, é invenção de alguém muito superior do que todo mundo. Não tem príncipe, não tem rei que está acima dele. Não, é o do nosso Senhor Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. Ele fundou os céus, a terra, tudo que neles há. Gênesis 1 declara todo o poder de Deus. Então nós não temos que temer, nós não temos que ter vergonha. E nós precisamos, igreja, crer de todo o nosso coração, porque Deus é justo, Deus é incrível, amados. Ele fez tudo isso por amor, como Pedro vai falar, João vai falar. E o Evangelho é poderoso para quebrar o coração mais endurecido. Então aquela pessoa que tem o coração mais duro que vocês imaginam, mais complicado. E aqui eu vou citar de novo o apóstolo Paulo, que era um cara que perseguia os cristãos, perseguia a igreja. Era um cara que tinha o coração totalmente endurecido. Mas quando Jesus alcançou ele, tudo mudou. E virou o apóstolo Paulo, um seguidor de Jesus. Então, amados, se você está passando por alguma dificuldade, ou se você conhece alguém que é duro de coração,
Coloque essa pessoa para Deus. Deus é poderoso, Deus é incrível, e o Evangelho é poderoso, porque é a palavra do nosso Deus, é viva, é eficaz. Se nós colocar com fé, como a Sá colocou ali no início, orar com fé, colocar nossos pedidos a Deus com fé, com convicção, e crer que Deus vai fazer a diferença, nós vamos ter resultado. Só que tem um porém, não é no nosso tempo, é no tempo do nosso Pai. Ele sabe de todas as coisas. Às vezes nós ganhamos a bênção e esquecemos de Deus. Deus conhece todas as coisas. Talvez a bênção está demorando, né, para você estar ali com Ele, jejuando, orando, compartilhando a palavra, lendo a palavra. Eu não sei, é só um exemplo. Deus é quem sabe. E ninguém tenha vergonha daquilo que é poder. Paulo, quando falava, eu não me envergonho, porque ele sabia que é o poder de Deus. Se eu tenho vergonha de algo que é poder, então nós não precisamos ter vergonha, não precisamos ter medo, não precisamos ficar tímidos, porque é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. O Evangelho é o poder para a salvação, é o novo homem, é o perdão dos pecados, é a nova criatura. Quando nós cremos nesse poder de Deus, no Evangelho, aquilo que era não é mais, e começa a ser tudo novo. E o propósito do Evangelho é um instrumento de Deus para a salvação das almas. Então, quando nós evangelizamos, quando nós proclamamos o Evangelho, nós estamos cumprindo algo que Deus deixou para nós, que é a salvação das almas. E quando nós estamos falando do id, do proclamar, nós estamos compartilhando desse poder de Deus que um dia nós recebemos. Ou seja, eu sou devedor, eu não me envergonho e eu proclamo. E é assim que o apóstolo Paulo está falando. E quando ele falou aqui, eu estou disposto a ir a Roma, Roma era a capital do Império Romano. Os romanos eram aquelas pessoas que crucificaram Jesus Cristo. Ou seja, eu não estou com vergonha de ir ali, que vocês crucificaram meu Senhor. Se for preciso, eu vou ali e falo do meu Senhor para vocês. Não tenho vergonha disso. Eu não me envergonho. Então, quando nós vamos ser enviados por Deus em algum lugar, às vezes a gente vai estar com vergonha. Mas vamos pedir, Senhor, por favor, o poder de Deus, que o Senhor me colocou aqui, que a Tua palavra me ajude, faça eu ser esse instrumento poderoso nas Tuas mãos, para que eu venha compartilhar deste Evangelho que é rico e eficaz na minha vida, e pode ser na vida dessa pessoa amada. Então nós temos que estar convictos disso. E ele continua aqui, primeiro do judeu e depois do grego. Não que o judeu fosse mais importante ou tinha mais privilégios porque Jesus Cristo era judeu, mas era que precisava começar por um povo. E hoje nós estamos recebendo essa palavra, igreja, porque Deus quer que comece por um povo. E esse povo que está recebendo essa mensagem, que nós vamos ser devedores a partir de agora que recebemos, é nós. Então nós temos essa missão aí de proclamar o Evangelho. Quando fala aqui primeiro dos judeus e depois dos gregos, está começando de um povo. E esse povo, amados, é da CIB. Então nós temos que proclamar o Evangelho para as pessoas, aqueles que nós amamos. E todo aquele que crê, todo aquele que você falar, todo aquele que você discipular, e ele crê de todo o coração, nós já conhecemos que vai ser salvo. Ele vai passar por um batismo, vai passar antes um discipulado, um batismo, vai se tornar membro e sempre vai estar em comunhão com os irmãos e crescendo com Deus. E para tudo isso precisa ter fé. Não conseguimos fazer nada sem fé. Então, o alcance é universal. Começou nos judeus, depois foi nos gregos, que antes era só para os judeus na época, e foi indo, e hoje chegou para nós. E isso graças à evangelização, graças ao proclamar. Então, quem se arrepender e crer será salvo. E o quarto e último ponto vai falar sobre por que o Evangelho é a justiça de Deus. Ele vai falar aqui no versículo 17
Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E Paulo traz a doutrina da justificação pela fé. Não adianta nada nós só lermos, nós só estarmos na igreja, se nós não temos fé nisso, se nós não temos fé em Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou no meu e no seu lugar. Nós temos que ter fé que isso é verdade. Nós temos que ter fé que a palavra de Deus é o poder de Deus. Nós temos que ter fé que eu falar, que eu compartilhar, que eu proclamar, vai mudar a vida das pessoas. E elas vão ser salvas através do Espírito Santo com Jesus Cristo e vão um dia morar conosco lá no céu. Nós temos que ter fé nisso, gente. Senão, tudo é em vão. Tudo é migalhas. E como Deus salvou o homem? Se ele pecou, se ele errou lá no jardim? Nós conhecemos da Bíblia que a Eva e o Adão comeram do fruto que Deus proibiu, desobedeceram. E será que Deus passou por cima do pecado que eles cometeram lá no início para salvar toda a humanidade? Será que Deus passou por cima do nosso pecado para nos salvar? Não. Deus é justo. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Qual que é a justiça de Deus? Nós conhecemos. É todos os pecados da humanidade, os meus, os seus, os de Adão, de toda a humanidade, colocado numa só pessoa. Essa é a justiça de Deus. É tudo, todas as dores, as mazelas, as doenças, as iniquidades colocadas em Cristo Jesus. É ali que a justiça de Deus é cumprida. É ali que tudo é consumado. É ali que tudo se encerra. Não há nada que eu e você possa fazer a não ser a compartilhar tudo isso que nós já ganhamos. Nós precisamos ser esse mensageiro. Nós precisamos ser essas pessoas que compartilham esse algo bom que foi colocado em Jesus Cristo, que hoje chegou a nós. Todos os pecados de toda a humanidade estavam em Cristo Jesus. Romanos 3:23 vai falar que todos pecaram e estão afastados, destituídos da glória de Deus, da presença de Deus. E para nós voltarmos um dia na presença de Deus, alguém teve que pagar esse preço que era para mim e para você pagar. E esse alguém foi Jesus Cristo. Não foi outra pessoa, foi Jesus Cristo. E por isso que Paulo tinha coragem, não tinha vergonha, tinha intrepidez e tinha esse dever de compartilhar. Porque ele sabia que aqui ia ser passado. Tanto que ele que nos deu esse ensinamento. Nós estamos de passagem aqui. Mas Jesus transformou, criou essa ponte novamente para com Deus, para mim estar com Deus. E Jesus Cristo, por seu sangue puro, perfeito, sem mácula, sem pecado, cobriu os nossos pecados e de toda a humanidade. Ou seja, essa justiça de Deus não é que nós somos merecedores ou que nós somos melhores. Não, nós somos falhos e pecadores. Nós somos injustos aos olhos de Deus. Mas quando Deus vê nós, Ele vê o sangue do Cordeiro sobre nós. É isso que nos torna justos. É o sangue daquele que nos salvou, que derramou na cruz. Então, por isso que o Evangelho é o poder de Deus. Ele fez algo incrível para nos salvar. Desta forma, com o sangue sobre nós, nós conseguimos nos tornar justos aos olhos de Deus. E com essa bênção recebida do Evangelho, nós temos o dever de proclamar e trazer mais pessoas para também ganharem essa justiça, crendo e confessando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, você que creu em Jesus, você está justo no tribunal. Não que você não vai ser julgado, você vai passar pelo tribunal,
Mas quando Deus chegar lá, vai pedir contas de tudo que você fez. E você vai falar: Senhor, fiz isso por causa disso. E você vai conversar com Deus. Na minha mente, tá? Não é bíblico. Eu imagino que vai ter uma fila gigantesca, né? Porque são todas as pessoas no mundo, de todos os tempos, e nós vamos ter a nossa vez lá, que nós vamos estar cara a cara com o nosso Senhor. E aí, até quando eu estava fazendo a mensagem, eu estava lá na mãe, e eu fiz essa pergunta para ela: tu está preparada para estar cara a cara com Deus e falar tudo aquilo que tu fez na tua vida? Quando eu falei isso para ela, eu comecei a refletir na minha. E eu tenho muito que melhorar. Tenho muito que melhorar. Então a minha oração para Deus é que eu possa ser melhor cada dia. Porque todos nós somos falhos e pecadores. E quando estiver cara a cara com meu Pai, com Deus Todo-Poderoso, eu quero estar com poucos erros lá a partir dessa decisão que eu tomei. Não sei você como vai querer estar cara a cara com Deus. Não sei se você já chegou a fazer essa pergunta. Ou o discurso. Mas nós vamos precisar dar contas daquilo que nós fizemos aqui. Aquele erro, aquele pecado, aquela desobediência, tudo. Talvez a pessoa que Deus mandou você evangelizar, e você, por vergonha ou por medo, você fugiu. Vai prestar conta. Então, nós precisamos estar justos nos olhos de Deus e é com Jesus Cristo. Então precisamos ser melhores todos os dias e precisamos pedir para Deus para que mude o nosso caráter, mude o nosso olhar, a nossa mente, porque senão a nossa inclinação, o mal, o pecado está em nós e nós vamos cada vez mais fazendo a coisa errada. Se não é Deus, ou se não é o Espírito Santo de Deus nos conduzir em linha reta, nós vamos bater num poste. Esse é o poder do Evangelho. Gerar salvação para as pessoas. É isso que nós precisamos fazer. Viver, pregar, falar para as pessoas. Salvação de almas. Jesus pediu isso para nós. Vamos salvar as almas. Não que nós temos poder, tá, igreja? Não é isso que eu estou falando. Mas nós precisamos entregar aquilo que nós recebemos, que é o Evangelho de Deus. Deus, através de Jesus Cristo, tem o poder para salvar as almas. Nós temos só o dever de compartilhar para as pessoas. E para concluir, quero ler com vocês 1 Coríntios 9,16. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso mergulhar, pois é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo está falando isso. O apóstolo Paulo que ditou para alguém escrever isso. Ou seja, ele está falando: ai de mim se não pregar o Evangelho. Porque ele recebeu e ele sente a necessidade de pregar, de evangelizar. O Senhor colocou no apóstolo Paulo essa necessidade de pregar o Evangelho. Que o Senhor possa colocar também essa noite em nós essa necessidade de pregar o Evangelho. Para quê? Para que o reino de Deus cresça. Para que nós vivemos as pessoas que nós amamos junto conosco lá no céu. Amém? Nesse lugar lindo que nós vamos estar pisando nas calçadas de ouro. Que lindo! Tem um rio que corre lá, coisa mais linda. Quem quiser ver os detalhes, Apocalipse 21. Coisa incrível. Nós somos mensageiros da paz de Cristo. Nós somos mensageiros daquilo que Cristo nos deu. Nós somos portadores da mensagem de Deus aos homens. E o mensageiro de Cristo tem a responsabilidade de entregar aquilo que recebeu. Então, voltando lá no carteiro, nós temos a responsabilidade de entregar este pacote. Não é pela metade, é o pacote inteiro, tá? Não vou. Ai daquele que tirar um tio inteiro. Nós precisamos entregar para as pessoas isso. Aquilo que nós recebemos, nós precisamos compartilhar com os outros. E vamos ler mais um versículo aqui, é o último. 1 Coríntios 15, do 1 ao 4. Irmãos, quero lembrá-los
do evangelho que preguei a vocês, o qual receberam e no qual estão firmados. Por meio deste evangelho vocês são salvos, se guardarem firmemente a palavra que preguei a vocês. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Irmãos, se vocês guardarem firmemente, apóstolo Paulo falando, as palavras que preguei a vocês, ok. Se não, vocês têm crido em vão. Pois, primeiramente transmiti a vocês, foi o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 2 pontos. Se guardarem firmemente a palavra que preguei a vocês. Nós precisamos, igreja, guardar firmemente a palavra que é pregada para nós, a palavra que nós lemos da Bíblia. Nós precisamos guardar isso firmemente no nosso coração, na nossa mente, porque senão nós estamos crendo em vão. Pois o que primeiramente transmiti a vocês foi o que também recebi. Então Paulo não está inventando, Paulo não está criando, Paulo não tirou da ideia dele. Paulo está compartilhando aos irmãos aquilo que recebeu. E é isso que nós precisamos fazer. Amém, amados? Louvado seja Deus por mais essa noite. Eu convido a amada igreja a ficar de pé. Vamos orar e agradecer a Deus mais uma vez. Deus, infinito poder, infinita graça, de infinita misericórdia. Primeiramente, Senhor, queremos pedir perdão das nossas falhas, dos nossos pecados, pois nós sabemos que nós não somos justos aos Seus olhos, nós somos falhos e pecadores e precisamos, Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Que o sangue do Cordeiro nos lava, que nos purifique, Senhor, que nós venhamos a ser diferentes, que nós venhamos a glorificar o Teu santo nome com nossas atitudes, com nossa mente, Senhor, com o nosso ser por completo, com o nosso coração, Deus. Que nós venhamos guardar firmemente aquilo que o Senhor tem ministrado em nossos corações. Que o Senhor Deus possa, Pai, ser glorificado através das nossas vidas. E que nós, Deus, venhamos a ser servos Seus, onde é que o Senhor nos enviar. Que o Senhor venha dar-nos coragem, intrepidez, palavras, ó Senhor, que nós não venhamos a nos envergonhar, como o apóstolo Paulo falou aqui, que nós venhamos a cumprir tudo aquilo, Deus querido, que o Senhor quer que nós façamos. Queremos orar e Te agradecer, Deus, para que o Senhor nos ajude a ganhar pelo menos uma alma, Deus, que nós venhamos a trilhar, Senhor, claro que não será por nós, mas sim o Teu Espírito Santo, que nos conduza, Pai, nos dê a intrepidez necessária para fazer tanto, porque nós não conseguimos, mas é o Senhor em nós, e assim nós nos tornamos capazes. Obrigado, Deus querido, por mais uma noite aqui, reunido com os irmãos amados, ó Pai. Obrigado pela igreja, Senhor. Nós queremos Te louvar e Te agradecer por termos um lugar, Senhor, onde que nós podemos reunirmos como igreja e aprender a Tua palavra, Senhor. Compartilhar o Teu amor com os irmãos, ó Senhor. Senhor, nós pedimos também uma semana abençoada, Deus, na Tua presença, que nós não venhamos nos inclinarmos para a esquerda e nem para a direita, mas que nós venhamos a permanecer no caminho reto que é Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por isso tudo. Nós só temos a Te agradecer, Deus, por tanto que o Senhor nos deu, por ter nos enviado o Teu Filho amado para morrer nos nossos lugares. Obrigado, Deus querido, por tudo. Assim nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém.